sabe a diferença entre consist in e consist of? Pois hoje eu vou mostrar para vocês usando o Doodle Art, então me acompanhem. E se vocês gostam de aprender dicas novas de inglês toda semana, ou se gostam de ver Doodle Art, já dá o seu curtir e vamos lá pro vídeo. Vamos mostrar então primeiro como é que isso se escreve, consist of ou consist in. Ambos vão ter a mesma tradução, que é consistir em, mas aqui consist of se refere essencialmente a algo que é feito ou que é composto de determinadas partes, determinados elementos ou materiais. Então, eu vou dizer aqui que a coisa inteirinha é feita de um determinado material, ou essencialmente daquele material. E é geralmente um material físico, tá? Que eu posso tocar. Então, se eu pensar numa casa com as paredes e telhados sendo feitas aqui com tijolos, cimento, estruturas de madeira, telhas, eu posso dar o exemplo. A house consists of bricks, cement and wood frames. Uma casa consiste de tijolos, cimento e estruturas de madeira. Porque aqui eu estou falando dos Estados Unidos, onde as casas todas são feitas com estrutura de madeira e não toda a estrutura metálica que tem no Brasil, porque as casas aqui são bem mais leves. Por isso que quando tem furacão leva tudo. Mas vamos passar para um próximo exemplo. Aqui eu quero que você se concentre no consist in, tudo bem? Tem a mesma tradução, mas consist in se refere à qualidade ou à coisa essencial, importantíssima e abstrata que vai construir, que vai compor tudo que você está falando, né? Essa coisa da qual você está falando. Pensa de novo na casa. Só que agora ela vai se transformar num lar, onde eu vou colocar as fotos da minha família, objetos que eu gosto, meus animaizinhos de estimação que fazem com que eu me sinta muito bem na minha casa, as pessoas que eu amo, né, pai, mãe, irmãos, ou marido, filhos, ou esposa, tudo vai depender das pessoas com que você gosta, tem prazer de conviver. E aí, como exemplo, para este lar, eu posso dizer, a home consists in a place you share with people and things or animals you cherish. Um lar consiste num lugar que você divide com pessoas e coisas queridas a você, que você gosta, que você ama. Agora imagina uma tigela, sim, porque aqui nos Estados Unidos a gente come salada em tigelas. Imagina uma tigela cheia de salada. E eu quero explicar sobre os meus almoços aqui nos Estados Unidos. Eu posso iniciar dizendo, my lunch consists of salads or sandwiches. Porque aqui nesse exemplo, eu quero dizer com as coisas físicas, com o material físico, né, que é a salada, as folhas ou pedaços de vegetais, é que eu estou definindo aqui o meu almoço. O meu almoço consiste de saladas e sanduíches. O material com que eu fabrico o meu almoço são as saladas e os sanduíches, coisas que eu consigo pegar, consigo comer, inclusive. Mas num segundo exemplo, my lunches consist in well-balanced meals. Eu já não consigo mais definir, não tem mais um elemento físico aqui. Portanto, os meus almoços consistem em refeições bem balanceadas. Uma refeição bem balanceada, você não sabe exatamente qual é. É algo abstrato. O que pode ser bem balanceado para você, talvez para uma outra dieta, um outro tipo de dieta, um outro profissional, ele diga que aquilo lá não é bem balanceado e que não serve para você. Então, é uma coisa abstrata, porque pode ser entendido de formas diferentes. Então, olha a diferença. My lunch consists of salads and sandwiches. Então, meu almoço consiste de saladas e sanduíches. Eu consigo explicar os meus almoços através dessas comidas, né, das saladas e dos sanduíches, que são palpáveis, são coisas que eu posso pegar, que eu posso construir de formas diferentes com outros elementos, né, com outros vegetais ou frutas, que inclusive eles colocam bastante aqui nas saladas. E quando eu digo meus almoços consistem em refeições bem balanceadas, agora eu já tenho uma coisa que é abstrata, porque o que é bem balanceado para um pode não ser para outro.
Agora eu vou pedir a licença e a atenção da família Home, dos Hominianos, que a gente se chamava, né? Quem trabalhava na Home, como eu trabalhei. Que eu vou dar um exemplo usando um torno deles, porque eu achei que o exemplo seria sensacional para mostrar diferenças. The home CNC lathe consists mainly of cast iron. O torno CNC da Home consiste principalmente de ferro fundido, porque precisa ser uma máquina bastante robusta, então o ferro fundido é o elemento principal de fabricação física desta máquina. Agora, para falar de algo que não é físico, que é abstrato, porque pode servir, né, para uma determinada empresa, pode ser essa a função principal, para outra empresa pode ser diferente. Olha o exemplo. The home CNC lathe consists mainly in turning, chamfering and polishing spherical materials. O torno CNC da Home consiste principalmente em tornear, chanfrar e polir materiais esféricos. Essas são algumas das funções, são as principais funções que são abstratas, até pelas próprias palavras, porque muita gente não sabe exatamente o que é tornear, o que é chanfrar. Polir, tudo bem, homem, mulher, até criança sabe, mas tornear e chanfrar, muita gente não sabe o que é. Então, é algo abstrato, né, que só quem conhece vai entender. E essas funções, apesar de serem as principais, são principais no meu ponto de vista. Talvez para uma outra empresa que tem uma necessidade específica, seja uma outra função que seja a principal para eles. Agora vamos aqui a um exemplo de um tribunal. Esse rapaz está processando o seu vizinho que está fazendo festa todo final de semana e não deixa ele dormir. Aí o vizinho vai lá e contrata uma equipe de advogados para defendê-lo. Eu posso dizer, the defense consists of highly paid lawyers. Então, esse vizinho é rico, contratou um monte de advogados que custam caro para fazer a defesa dele. E aí, a defesa, como é que resolveu o caso? The defense consists in discrediting the claimer. A defesa consiste em desacreditar o reclamante. Então, o cara está reclamando que tem muito barulho, que ele não consegue dormir de jeito nenhum. O que é que o vizinho fez? Foi lá e contratou, né? Então, a defesa dele é feita do quê? Fisicamente, é feita de advogados muito bem pagos. Aqui, tanto advogado é algo físico que eu posso tocar, como o alto dinheirinho pago para eles também eu posso tocar. The defense consists of highly paid lawyers. Agora, algo que é abstrato, que eu vou usar com consist in. The defense consists in discrediting the claimer. A defesa do réu aí tem consistido em desacreditar o reclamante. Toda a estratégia para convencer o júri é fazer com que o reclamante fique desacreditado, ou seja, fazendo com que o vizinho barulhento, na verdade, vire a vítima e aquele que está reclamando é que seja a pessoa ruim, que não deixa o coitadinho se divertir. Os recursos que eles estão usando para fazer com que essa pessoa seja desacreditada é algo muito subjetivo. A própria palavra desacreditar é algo subjetivo. Acreditar, desacreditar. Você não toca nessas coisas. Você sabe o que ela é, você sente o que ela é, mas você não toca nessas coisas. Então, eu estou falando de algo abstrato, por isso consiste in. Será que deu para ficar claro agora qual a diferença entre consist in e consist of? Excelente se você entendeu. Agora, eu vou dar um porém aqui nessa explicação toda. O britânico, ele entende mais, ele usa melhor essas duas diferenças. O americano já não. Em geral, ele só vai falar consist in. Ele não vai falar consist of. Em geral, tá? Se for para coisas muito específicas, como algo da área de medicina ou até do próprio tribunal, como eu estava citando, pode ser que você veja essa diferença. Mas mesmo assim, quando você escreve, né, com consist of, muita gente vai olhar e vai falar, nossa, que inglês arcaico. E não é, é o inglês correto, só que ele está um pouco em desuso. Eu resolvi citar esse caso porque eu tenho uma das minhas cunhadas que trabalha com ajuda a crianças, a famílias mal estruturadas, a tentar reunir famílias novamente ou proteger crianças que estão sofrendo maus tratos. E num desses processos ela escreveu alguma coisa, uma frase do jeito que ela sempre escrevia, e ela usou o consist in.
E o juiz no tribunal corrigiu aquilo lá e explicou que aquilo não era consist in, que era consist of, porque estava falando dos membros da família. Ela voltou para casa pé da vida, ela não estava no tribunal, mas a advogada desse setor público onde ela trabalha, depois comentou com ela dessa pequena diferençazinha e ela ficou muito brava, muito pé da vida. E no nosso grupinho de família ela estava falando que ela estava pé da vida, porque esse juiz não tinha mais o que fazer, que fosse cuidar do coronavírus e não cuidar do inglês dela, que, né, ela fala desde de criança, porque é a língua dela. Só que também é a língua do juiz, e o juiz estava especificando, e ele não estava errado. Se você está falando de uma família que consiste de amor, de respeito mútuo, de motivação, aí você usa consist in. Mas se você está falando que uma família consiste do pai, da mãe, de 3 filhos e da avó que vive com eles, aí é consist of, porque eu estou falando de membros de família, pessoas que realmente eu posso tocar, abraçar, beliscar se eu quiser, tá? Então, consist in, consist of. Nem sempre vai ser cobrado, você vai passar batido usando consist in praticamente em todos os casos, mas em esferas mais altas, com pessoas que têm um nível cultural melhor, você pode ser cobrado dessa diferença de consist in, consist of. Portanto, se você é gerente ou diretor de alguma empresa, presta atenção nesses 2 phrasal verbs, porque pode fazer diferença para você. E mais uma vez eu vou dizer, se você está gostando dos vídeos, das informações que eu tô dando, deixa um curtir, compartilhe com os amigos, deixa um comentário e eu vejo vocês na próxima semana. Bye!